Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Flávia Egrégio e hoje é a nossa quinta aula do nosso curso Planeja Kids, um curso exclusivo para o grupo Mala de Ideias. E o tema de hoje é sobre criatividade. Nós vamos trazer algumas ideias para você usar no Ministério Infantil da sua igreja. Mas antes disso, eu queria te contar por que o nome do livro é Mala de Ideias. Bom, você sabe que existe uma diferença entre mala e baú. O baú você pega objetos, você esconde objetos, você armazena, você guarda. Às vezes você coloca algo ali que você esquece e abre daqui a muitos anos. A mala não. A mala é acessório de um missionário. A mala é um acessório de um viajante. E quando você pega uma mala, você armazena coisas ali e depois você tira. Às vezes você compra algo em um determinado local que você for viajar, coloca na mala, quando chega, tira. Então, na verdade, a mala ela é um objeto onde você coloca e tira coisas. Está sempre inovando, está sempre renovando. Às vezes, quando você viaja, você traz um presente para alguém, coloca dentro dessa mala e entrega esse presente para alguém. Então, baseado nessa diferença entre mala e baú, nós preparamos o livro Mala de Ideias, que são ideias que entra, que compartilha, que divide, que presenteia, que está sempre inovando. Por isso, esse nome. E esse livro ele é um livro muito especial, porque ele é uma junção de tantos anos no Ministério Infantil, ideias que eu usei na minha igreja, ideias que amigos meus usaram também nas igrejas. Mas o mais legal desse livro é que a maioria das ideias, ou vou dizer 90% delas, são ideias que eu realmente fiz na minha igreja. São ideias que eu falo assim, olha, eu fiz, deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui precisa melhorar. E são ideias que você vai usar ao longo do ano aí. Ideias para juntar equipe, ideias para envolver os pais no Ministério Infantil, ideias para trabalhar missões, evangelismo, arrecadar dinheiro para o Ministério Infantil. Então, é um livro de ideias. A minha amiga Carol Vargas, ela costuma dizer que, na verdade, o Mala de Ideias não é um livro, é um manual, porque existe diferença entre livro e manual. O livro você lê e você coloca na estante. O manual, ele tem que estar sempre perto de você, para você sempre estar pesquisando, sempre você estar ali olhando algo novo, né? Sempre fazendo uma pesquisa. Então, Mala de Ideias é para isso. Então, eu espero que esse livro te ajude, eu espero que esse curso te ajude a trazer ideias, né? A despertar a criatividade. Eu gosto de dizer que a minha ideia é te dar ideias, a minha ideia é que você tenha ideias. E baseado na criatividade, eu quero dizer para você que a gente ouve muito a frase dentro do Ministério Infantil: eu não sou criativo. Ai, como eu ouço isso. Mas, na verdade, nós precisamos entender que somos imagens e semelhanças de Deus e que Deus é muito criativo. Uma prova disso foi durante a criação. A gente pega uma árvore e pega duas folhas da mesma árvore. Se você olhar as duas folhas, elas são diferentes. As digitais dos seus dedos é um diferente do outro. Isso mostra a grandiosidade da criatividade de Deus. Então, se somos imagem e semelhança dele, se ele é nosso pai e nós herdamos as coisas do nosso pai, significa que também somos criativos. A diferença é que umas pessoas exercem mais a criatividade do que as outras. Algumas pessoas, elas se permitem ser mais criativos pelo fato de serem mais ousados, pelo fato de não terem medos. Então, existem 10 passos que existem algumas situações que faz você a ser menos criativo. Não é não ser criativo, é ser menos criativo. Uma delas é insegurança. Ai, a insegurança, ai, será que vai dar certo? Será que essa ideia é boa? Esses serás, esses porquês, esses medos, essa insegurança, ela sempre vai te bloquear na sua criatividade. E é interessante também essa questão da insegurança, por quê? Porque as crianças, quando estão criando, quando estão desenhando, quando estão fazendo algo, nós podemos ser uma pedra de tropeço para essa criança não ser criativo, para essa criança não praticar a criatividade. Como? Por exemplo, se a criança mostra o desenho para você, e aí quando você olha o desenho, você fala, ai, que bonito. E aí, quando você fala assim, nossa, que lindo, você é uma artista, parabéns, você desenha muito bem. Quando você estimula a criança a criar, a desenhar, isso você está ajudando ela a despertar a criatividade. Então, talvez você adulto que tem um bloqueio, que tem uma insegurança de trazer uma novidade para alguém, certamente você, quando criança, foi muito criticado com as coisas que você fazia. Eu me lembro quando eu era criança eu ia para casa da minha avó nas férias, né? E aí chegava lá,
vizinha da minha avó, ela era costureira. Então ela ficava um monte de sobras de pano, de malha. E aí eu ia lá na casa dela e pegava aquela bolsa de malha e levava para casa da minha avó e ficava amarrando na roupa, ficava fazendo dança com aquelas roupas, fazia roupinha de boneca, tudo isso com sobras de tecido. A minha filha, a Maria Fernanda, né, que hoje tem 9 anos, ela é uma criança extremamente criativa. E o que a gente puder fazer para despertar a criatividade nela, a gente faz. Às vezes os pais falham porque não querem que os filhos brincam com massinha, não querem que os filhos brincam com tinta. Ah, vai sujar meu sofá, vai sujar limpa. A infância passa e a gente não tem como voltar depois. Então vamos fazer um bolo, Maria, vamos fazer um bolo. E ela vai lá e faz o bolo dela, do jeito dela, da forma dela. Mas é importante a gente não fechar a torneirinha do despertamento da criatividade da criança. É, é, Quando a gente critica muito a criança, essa criança cresce insegura. Então, você, de repente, hoje tem medo de apresentar algumas ideias, algumas inovações, porque tem essa insegurança, tem esse medo de ser criticado ou esse medo de não agradar alguém. A falta de tempo também é uma fórmula essencial para a pessoa não usar a sua criatividade. As pessoas, por falta de tempo, querem comprar tudo pronto, querem pesquisar tudo pronto. Então é importante, né? Se você olhar o dízimo, dizimar o seu tempo e o seu dia, ela é fundamental também. Então, o que você pode fazer? Você pode estar separando um dia, um horário do seu dia, para conversar com Deus, para fazer sua devocional, para você apresentar ao Senhor as suas necessidades no Ministério Infantil, e com certeza Ele vai compartilhar grandes projetos com você, assim como fez com Noé. O comodismo também, ela é uma forma também da pessoa não exercer sua criatividade. Falar, tá bom assim, tantos anos na minha igreja é assim, já estou aqui já há tantos anos no Ministério Infantil. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que trabalham no Ministério Infantil que eu falasse, olha, vai ter um curso em tal lugar, vamos lá fazer o curso e tal. E ela fala assim, não, já trabalho há tantos anos, nunca fiz curso, para que eu vou fazer agora? Então, o comodismo, ele vai deixar você atrofiado ministerialmente, né? E tem muita gente atrofiado criativamente, por quê? Porque são acomodados, porque são conformados. Tá bom desse jeito, para que eu vou mudar? Então, na verdade, a pessoa, ela precisa ser ousada para criar. E a criatividade, ela tem cheiro de novidade. Trabalhar com crianças tem que ter novidade, tem que ter essa sensibilidade de trazer o novo, de recriar, de criar, de projetar e de exercer aquilo que Deus já deu para nós, que é a criatividade. E aí eu quero deixar para vocês aqui 10 passos para despertar a criatividade. Então, o primeiro é você tem que orar bastante, porque o dono da criatividade, ele vai te dar com certeza. A Bíblia fala, né? Qual filho que pede um pão e o pai vai dar pedra, né? Então, assim, você pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero criatividade para exercício do teu reino. Irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração, sabe? Então, quando ele vê que realmente o seu coração está inclinado para a obra, ele vai prover, ele vai jorrar sobre você. Eu tiro isso como lição, por exemplo, nas missões. Às vezes eu faço viagem missionária e falo, Senhor, eu quero ir, mas eu não tenho condição de ir. E eu vejo a mão de Deus em todos os detalhes da minha viagem missionária. E assim também é dentro do Ministério Infantil. Às vezes eu percebo pessoas incomodadas com o projeto do outro. O outro está fazendo. Eu vou fazer igual porque o outro está fazendo. Ele deu certo. Ele está em evidência, então eu quero ficar também, vou fazer igual. Pessoas que vivem a vida querendo viver o ministério do outro são pessoas que não têm propósito. Né? Então, assim, que não encontraram o propósito. Por quê? Porque o nosso único propósito aqui na vida é honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, se você quer honrar e fazer com que seu nome seja conhecido, significa que você vive sem propósito, né? Vive um ativismo, mas não vive no propósito, né? O segundo passo é pensa, respira, reflita naquilo que você deseja planejar. Então, por exemplo, eu quero fazer um culto infantil. Como que eu vou fazer esse culto? Vamos meditar. É legal, eu gosto muito de comparar quando a gente vai casar. Quando você vai casar, você está preparando tudo o seu casamento. A sua mente fica totalmente voltada para aquilo ali. Então você passa numa rua e você fala, vai ficar lindo na minha casa. Você entra na internet e você pesquisa coisas do seu casamento. A sua mente fica toda concentrada para aquele momento, para aquele evento, para aquela festa. E aí você consegue pensar em muitos detalhes. Você pensa na cor da mesa, na cor da gravata dos padrinhos. Você pensa no recheio do bolo. Você pensa em detalhes, na ornamentação
instrumentação, nos hinos, em todos os detalhes. Então, compara a organização de um casamento com a organização de um projeto no Ministério Infantil. Você vai pensar em detalhes. Se você estiver gerando ele, assim como você fica gerando o seu casamento, assim como você gera o nascimento do seu filho, onde você pensa nos detalhes, onde você quer comprar móveis, onde você quer comprar roupinha, onde tudo você vê, você pesquisa, manda fazer toalhinha, assim como você gera o projeto casamento e o projeto filho, você precisa projetar, gerar os projetos do Ministério Infantil desse jeito. É você olhar, é você pensar, é você orar, é você abençoar, é você colocar a mão no seu ventre e agradecer ao Senhor pelo filho, é você olhar para o teu futuro marido e falar assim, obrigada porque eu estou formando família. Então você precisa realmente gerar dentro de você aquilo que você quer fazer. Terceiro, ande com um bloquinho para anotar ideias. Irmãos, onde eu vou, tem um caderninho na minha bolsa. Por quê? Às vezes você está andando na rua, você passa. Eu já passei várias situações assim. Às vezes eu estou passando, aí olho uma vitrine e tem uma decoração linda. Quando eu olho a decoração, o Senhor me dá um tema de culto baseado naquela decoração ali. Ele olha como. Nossa, gente, tantas situações que eu já passei que eu fico até assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Às vezes você está sentado olhando o mar na praia e o Senhor está falando com você. Às vezes você está passando, vê algo e o Senhor na hora de dar aquele despertamento. Às vezes você está no ônibus. Quantas vezes Deus me deu coisas no ônibus? Eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer no congresso? O que eu vou fazer nisso? Eu me lembro uma vez, um projeto que Deus deu chamado Carteiro de Cristo, e eu vou falar desse projeto logo mais. Eu estava na fila do correio, e aí eu estava esperando, a fila estava enorme, e eu quieta, conversando com Jesus, conversando. Quando eu olhei assim, em cima do balcão, tinha um boneco de carteiro. E aí, na hora que eu atendi, eu falei assim, nossa, que boneco lindo, quanto é esse boneco? Ela, não é pra vender, não, é só pra enfeitar. E eu fiquei olhando aquele boneco, sabe? Durante a fila eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que boneco lindo, dá pra trabalhar muita coisa com esse boneco. A gente podia fazer um carteiro de oração. Ali olhando o boneco, o Senhor começou a me dar estratégias para trabalhar um boneco de carteiro dentro da igreja. Então, assim, por isso que é bom, hoje ainda tem o celular, né? Eu sou das antigas, eu gosto de escrever. Então, hoje, quando você tiver ideia, se você pega um bloco de notas, pega um caderninho, vai anotando, porque às vezes, de madrugada, por exemplo, o Senhor já me acordou de madrugada, e talvez a você também, você ter ideia de madrugada, o Senhor te compartilhar a ideia, e você não levantar para anotar e esquecer de manhã. Uma vez eu fui palestrar num congresso, e eu fui dormir tarde, né? E falei para Deus, Senhor, amanhã, 8 horas, eu tenho que palestrar. E o Senhor não me deu ainda a palavra que o Senhor quer que me dá. Quer que eu dê. O tema era Ministério Infantil na Brincadeira. Então, você pode falar várias coisas dentro desse contexto. Eu queria que o Senhor me desse algo específico para aquele público. E aí, quando foi de madrugada, o Senhor me acordou. E o Senhor começou a palestrar comigo sobre o que era para eu falar. Eu deitada, eu falei assim, pode falar, Senhor, pode falar, porque a minha mente é boa, né? Consigo guardar, armazenar as coisas. Então, de manhã, eu vou levantar e vou anotar tudo. E o Senhor falou para mim assim, você me convidou, eu fico até arrepiado quando eu falo, você me convidou para vir aqui. Eu vim até você para conversar e você nem levanta para me receber. Nossa, irmãos, eu fiquei. Sabe quando você fica constrangida? Então, quantas vezes o Espírito Santo nos chamou na madrugada? Quantas vezes ele fala assim: levanta, eu tenho uma ideia para dar para você, eu quero compartilhar algo com você. E às vezes a gente ignora o Senhor falar com a gente. Então, assim, eu agora tenho um caderninho do lado da minha cama. Então, eu vou lá, quando vem de madrugada, se eu estiver muito cansada, ali deitada mesmo, eu anoto. Mas eu nunca mais, desse dia, deixei de ouvir a voz de Deus na madrugada. E aí, uma vez eu estava na internet, olhando lá algumas coisas, e aí vi um projeto, eu falei, meu Deus, eu tive essa ideia, e na hora o Senhor falou para mim, eu te dei essa ideia, mas você não fez, então eu passei a outra. E talvez você já tenha passado por isso, você olhar e falar, nossa, eu já pensei nisso e não fiz. Não adianta, a obra do Senhor não pode parar. O Senhor quer compartilhar com você, mas se você não fizer, ele vai passar para outro, porque a obra não pode parar por causa de você, que não se levanta para ouvir a voz de Deus. Então seja sensível, pergunte ao Senhor, receba o Senhor e anote isso é fundamental, isso vai te ajudar muito, tá?
Quarto passo, assista palestras, né, que acabam te ajudando. Dali uma ideia vai surgindo outra ideia. Eu tenho ideias, por exemplo, o projeto Emanuel na minha casa, que a gente vai falar também depois. Eu estava trabalhando na escola e lá nessa escola eles trabalham muito bonecos, né, que levam bonecos para casa. E eu fiquei olhando as crianças levando com tanto entusiasmo aquele boneco e eu falei, Senhor, a gente pode fazer isso dentro da igreja. Como que eu faço dentro da igreja? Aí o Senhor me deu o projeto de culto no lar, chamado Emanuel na minha casa. Então, assim, de você estar em ambientes criativos, em ambientes que te ajudem, em ambientes estimuladores, né? Na área da educação a gente fala muito isso, a gente precisa estimular. Então, estimular as crianças a criatividade, estimular os nossos amigos. Na nossa igreja, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, não, a trabalhar o potencial da pessoa. Você vai conseguir sim, Deus está à frente, Deus vai te ajudar, Deus te chamou, quando Ele chama, Ele ensina, Ele garante, Ele orienta. Então, a gente tem que estimular sempre. Então, estar em ambientes do Ministério Infantil, fazer cursos, participar de palestras, isso vai te estimular também a despertar a criatividade, tá? Leia revistas, livros, sites da área infantil, mesmo não sendo na área de educação cristã, você lendo livros na área infantil, na área educacional, isso te ajuda também, tá? Você pode reaproveitar muita coisa, você pode se inspirar em muita coisa. Por exemplo, a gente conhece Montessori, que trabalha os cantinhos, e a gente faz na nossa igreja o cantinho de oração. Então, é algo que veio do Montessori. Então, é importante você conhecer, você estudar, você pesquisar e você adaptar isso ao Ministério Infantil, tá? Escolha o cantinho da sua casa para fazer sua pausa para pensar. Eu tenho o meu cantinho exato no sofá. Então, quando eu chego próximo do sofá, eu já fico, gente, meu lugar. Eu já sento aquele lugarzinho ali, é meu. Lugarzinho que eu sento, lugarzinho que eu já tenho meu jeitinho de sentar para ler a Bíblia. Esse é o meu lugarzinho, tá? Mude de atitude quando algo dá errado. A gente precisa ter essa sensibilidade. Então, você fez um projeto, alguma coisa deu errado, você não tem que desistir dele, você tem que pensar em outra forma para fazer esse projeto. Então, assim, deu errado, vamos mudar, a gente não pode desistir. Número 8, pontos de vista de fora são sempre bem-vindos. Às vezes você está fazendo algo errado, né? Algo que está falhando ali, e você quer insistir naquilo ali porque não tem sensibilidade nem de ouvir alguém que está de fora. Né? Então, isso é importante, por isso que o trabalho em equipe é diferente, é importante. São pessoas diferentes, pessoas com visões diferentes, porém, visões diferentes, mas todas no mesmo foco, que têm opiniões diferentes, que uma agrega ao outro, tá? Sempre que você tiver uma ideia, pense em 3 maneiras diferentes de executá-lo. Esse é um ponto-chave essencial. Então, por exemplo, eu quero fazer um evangelismo na comunidade. Eu preciso pensar em 3 formas diferentes de fazer esse evangelismo, principalmente quando você vai apresentar esse projeto para sua liderança, porque ele pode vir assim, tá, mas e aí, se chover? Por exemplo, eu quero fazer evangelismo. E se chover, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Tá, eu vou fazer o evangelismo e se der o horário essas crianças não aparecer, o que nós vamos fazer? Então você tem que pensar em possibilidades, coisas que poderão acontecer, o segundo plano, estratégias diferentes para você fazer o mesmo evento, tá? E por último, é um segredo que coloque-se no lugar do outro e tente imaginar como seria a reação da criança ao participar daquilo que você preparou. Então, eu penso no seguinte, quando você vai fazer uma serenata da EBD, por exemplo, como que essa criança vai se sentir? Será que ela vai se sentir importante? Será que ela vai ficar feliz de você fazer uma serenata para ela na escola dominical? O que é serenata da EBD? É você que mora, que tem as crianças próximas a você? Você passar, ir na porta da criança com um violãozinho, cantar uma música para ela, chamar ela para vir para ir para a escola dominical. Então, no dia do aniversário dela, você pode fazer uma serenata para ela. Então, isso é muito legal. São estratégias que você precisa usar, são criatividades que você precisa colocar em exercício e esse segredo de que como a pessoa vai se sentir quando a gente preparar isso para ela, tá bom? Então, Deus abençoe. Espero que essas 10 dicas aí te ajudem a despertar a sua criatividade. E eu quero muito que você encerre essa aula pensando o seguinte: eu sim sou criativo, porque eu herdei do Senhor a criatividade, tá bom? Próximo áudio, nós vamos estar falando sobre sugestões criativas para o Ministério Infantil. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.